Caríssimos irmãos, estamos em dia de festa e, como diz o Vaticano II, para a Eucaristia tudo converge e da Eucaristia tudo deve partir. Por isso, a comunidade cristã, a Assembleia que é convocada pelo Espírito para celebrar o mistério da morte e da ressurreição de Jesus, tem à sua disposição o banquete da palavra. Nós lemos e até benzemos o novo ambão no dia de festa da renovação das obras aqui da qualificação, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. E Jesus, neste longo discurso do pão da vida, capítulo de São João, capítulo 6, diz-nos precisamente isso. Eu sou o verdadeiro pão vivo descido do céu. Ele, em cada Eucaristia, entrega-se por nós, dá-se por nós, para que nós também, alimentados por Ele, vivamos numa atitude de serviço, doação e entrega aos outros. Por isso a palavra Eucaristia significa ação de graça. É o grande obrigado que dizemos a Deus. E no prefácio, quando começamos o prefácio, dizemos precisamente isso. É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-nos graça, sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo. Ele que, o Verbo encarnado, que morreu por nós na cruz, que ressuscitou, está vivo e que nos envia a missão a vivermos, sobretudo a vivermos em estado permanente de Eucaristia. E o estado permanente de Eucaristia é isto, dar-se como Jesus se deu. No Evangelho de João não aparece o relato da instituição da Eucaristia. Em vez disso, aparece aquela cena de Jesus a lavar os pés aos discípulos, dizendo-lhes: se eu sou mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés, obrigado, lavar os pés uns aos outros. E a Igreja está aí para ser a serva da humanidade, para levar alegria, esperança, paz, para saciar todas as fomes e sedes que nós temos de felicidade, de paz, de participação, de carinho, de ternura. Estamos aí para isso, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, para termos um mundo mais humano, mais fraterno, um mundo melhor. Por isso, a missão que brota desse encontro com Jesus, na comunidade que se congrega, na Eucaristia, na palavra e, sobretudo, também nos nossos irmãos e irmãs que sofrem. E hoje estamos a honrar São Bernardo, que foi um homem que fez um percurso também de conversão. Ele até dizia que era um senhor muito jeitoso, certamente teria muitas pretendentes, mas penso que na vida dele algo mudou, sobretudo no momento em que ele perdeu a mãe. A mãe que era uma grande devota de Nossa Senhora e que lhe recomendou sempre que se confiasse à Virgem Maria. Entrou para o convento de Cister, depois o abade de Cister enviou para fundar uma comunidade com outros irmãos, e era um homem de tal maneira zeloso por onde passava, tentava, sobretudo pelo seu exemplo, atrair para o convento, e em poucos anos, Claraval, onde ele fundou, tornou-se verdadeiramente um centro de irradiação de vida religiosa. E todos nós sabemos a importância que os cistercienses tiveram cá em Portugal, por exemplo, basta só vermos ali a realidade da Alcobaça, e o lema dos monges era: ora et labora, rezar e trabalhar. Praticar, digamos, o culto sempre em comunhão
com as necessidades da Igreja e do mundo. E ele também, podemos dizer que foi um diplomata, 3 vezes viajou a Roma para tentar conciliar algumas polémicas, heresias. Ainda tinha tempo para escrever meditações, escreveu um belo texto sobre o Cântico dos Cânticos, falando sobre o amor, que o amor espera ser amado, espera ser correspondido. Esse Deus amor espera que nós, seres humanos, também o amemos com todo o nosso coração e toda a nossa alma. Tem uma página triste na sua vida e se calhar sofreu por causa disso. O Papa confiou-lhe o encargo dele organizar uma cruzada. Naquela altura era assim, temos que conquistar todos, nem que fosse à base da espada. Foi um desastre. Os cruzados começaram a lutar uns contra os outros, ou pelo menos por desejos de poder, e terminou, digamos, com a grande mágoa da sua vida, foi precisamente este desastre da cruzada. O que é que podemos aprender dele? Uma coisa muito importante que ele dizia era a meditação, por exemplo, dos padres da Igreja e da Sagrada Escritura. Nós hoje falamos muito da Lectio Divina, da leitura orante. E ele fazia, ao rezar os salmos, diz ele que ruminava a palavra, ou seja, ruminando sobre aqueles que levam a comida lá dentro e depois que vão saboreando, vão digerindo. Este método da leitura orante, nós pensamos que é uma coisa moderna, não. Já na Idade Média, já no século XII, se praticava nos conventos. O grande amor à palavra de Deus. Depois também esse zelo apostólico. Na biografia dele aparecem assim, uns episódios interessantes que ele passava nas tabernas na altura, e se via alguém assim meio perdido, tentavam atrair para o convento. E, tem uma cena lá em Paris em que ele vai, traz 5 pessoas e depois já vai a caminho de Claraval. Não, voltemos a Paris, lá vamos buscar mais. Era um homem, sobretudo, que queria atrair para Cristo, sobretudo pelo seu exemplo de vida, de pobreza, de humildade, de zelo apostólico. Então, peçamos ao Senhor que nós que nos vimos para nos alimentar do banquete da Eucaristia, que é exemplo de São Bernardo, também nós nos deixemos renovar, transformar por Jesus, para que sejamos todos discípulos missionários todos a caminho da pátria celeste. Que assim seja.